na semana passada, pô, a gente mostrou um pouquinho ali de um outro post, né? De um carinha falando da experiência dele que tá, pô, há 8 anos no exterior e queria voltar pro Brasil, né? Porque nem tudo são flores lá no exterior e tal. No final ele até fala que se ele, no passado, né? Pô, ele diria para que você fosse, né? Que vale a experiência, né? Na convivência, na vivência dele, ele acha que vale mais a pena nos dias de hoje, né? Já morar no Brasil do que morar no exterior, né? Pô, ele pode ter feito um pé de meia e tal, mas foi uma visão dele que ele postou no Reddit também. Tá no último vídeo aí que eu fiz, eu acho que eu postei no YouTube. Então, se você tiver interesse, assiste lá. Vai ser interessante ver a visão de vocês também. Pô, esse dev aqui, né? Ele tá dizendo que ele já mora um tempo fora, né? Então ele já mora um bocado de tempo fora. Mas ele tá afim de voltar pro Brasil por alguns motivos, né? E aí ele quer saber se vale a pena ou não, né? Essa volta pro Brasil e tal. Ele vai dar uma introdução um pouquinho sobre ele, onde que ele já trabalhou e tudo mais. Então eu vou dar uma lida aqui pra vocês, pra a gente vendo juntos também, tá? Então, pô, ele fala que ele tem 39 anos, ele já mora há 11 anos na Escandinávia. Ele já tem cidadania, tem apartamento, já fala língua local lá, então já deve estar bem ambientado. E mesmo assim, ele quer voltar, né? Então deve ter alguns motivos, né? Ele fala um pouco do dia a dia dele, né? O que ele trabalha hoje em dia, que é Advanced Analytics. Ele fala que ele é um gerente, mas pelo que eu entendi aqui, ele ainda mexe com algumas ferramentas mais técnicas, né? Às vezes tem muito disso. Alguns gerentes, eles ainda rodam entre aspas, né? Ainda mexem com a tecnologia, né? Isso é bem comum hoje em dia. Antigamente não era tão comum, eu acho que com o passar dos anos acabou sendo, acabou virando isso, né? Então tem muitos devs que viram gerentes que ainda usam do conhecimento deles para desenvolver e tudo mais, né? Ele fala que, pô, ele já trabalhou com SQL, Snowflake, não conheço, BigQuery, Azure, AWS, Redshift, Athena, Power BI, Table, não conheço, Looker Studio. Acho que é muito mais voltado para dados, né? Pelo que eu tô vendo aqui da experiência dele, então acho que deve ser uma pessoa muito mais voltada para dados, que inclusive é o que ele trabalha, né? Que é Advanced Analytics. Então, interessante, né? Não é uma área que eu conheço tanto. Meu cunhado trabalha com isso, mas não é uma área que eu tenho tanto know-how assim. Minha esposa de vez em quando tem que mexer com banco de dados e tal. Eu geralmente tô bem longe do banco de dados, né? Geralmente, quando eu tô fazendo algum aplicativo, eu trabalho um pouco ali com MySQL, que é o que tem no iOS, né? Que é aonde o Swift Data ou Core Data tá por debaixo dos panos ele utiliza, né? Então, o máximo que eu conheço é isso. Também já mexi com o MongoDB para backends, né? Tem muita gente que não curte e tal, principalmente o pessoal que manja de banco de dados e tudo mais, fala que não necessariamente é a melhor abordagem, né? Às vezes para algo mais simples, né? Dados mais estáticos, vale a pena usar Mongo, mas para dados complexos, que tem que ter bastante. Tudo tem que estar muito interligado, senão pode dar problema, né? Às vezes o Mongo pode ter prós e contras, né? Todos têm, mas já ouvi muita gente falar sobre isso. Ele fala também que ele não é formado em ciência da computação, ele veio de uma outra área de relações internacionais, então ele acabou entrando no mercado pela vida, né? Pelo know-how ali que ele foi adquirindo com o tempo. Então é interessante de ver isso, né? Então, não necessariamente precisa ter a formação de ciência da computação ou análise de sistemas ou algo nesse sentido. Então, pô, eu sempre falo isso, que não necessariamente você precisa ter isso para ingressar. Ajuda? Pô, pode ajudar, né? Ainda mais hoje em dia que é uma área que está muito em alta, né? Muita gente veio para a tecnologia porque foi o mercado que se abriu, né?
mas não necessariamente você precisa ter essa formação, né? Ele tá mostrando aqui um pouquinho sobre, então concordo também sobre, mas acho que facilita nos dias de hoje, porque acaba, querendo ou não, acaba abrindo um pouco de porteiras ali para você entrar como estagiário, né? Então, abre essa possibilidade. Minha esposa entrou dessa forma, né? Ela começou como estagiária e foi efetivada. E já estava o mercado já estava bem mais aquecido, então isso mostra que, pô, tem sim seus ganhos, né? Mas conheço muitas pessoas que não terminaram a faculdade. Eu comecei em ciência da computação, fui para análise de sistemas, porque eu não ia me formar. Já estava trabalhando na área e tal. Falei, pô, vou pegar um diploma e fiz essa mudança, né? Foi de 4 anos para 2 anos e meio. Isso ajudou pra caramba. Ele fala que manja um pouquinho de Python, principalmente para criar umas funcionalidades bem simples e tal. Pô, o ChatGPT ajuda demais nisso. Já usei muito Python também. Não tenho muito know-how. Com o passar do tempo, você vai mexendo ali no programa e tal, você vai aprendendo um pouquinho. Então, você vai entendendo o que é um if no Python, como é que funciona a escrita do Python em si, né? Então, com o tempo, você acaba, se você já tem um know-how, né, mais simples, acaba ficando um pouco mais simples para você entender um pouco. Então, ChatGPT ajuda muito nesse sentido também, para mim, pelo menos, né? Ele fala que veio de uma área de negócios, né? Como eu falei, ele se informou em relações internacionais, acabou indo para a inteligência de mercado ainda no Brasil, né? Com o passar do tempo, ele foi conhecendo um pouco sobre o mundo ali da tecnologia, né? Então ele aprendeu um pouco de SQL, mexeu também com Excel, se eu não estou enganado, né? E acabou ganhando um pouco, acabou entrando numa bolsa, numa faculdade muito reconhecida, e, pô, abriu portas para ele fora do Brasil, né? Então, aos 29 anos, ele começou a carreira dele fora do Brasil, pelo que eu entendi. Foi para a Escandinávia, ou não, né? Pelo que eu entendi, ele está o tempo inteiro lá. Então, há 11 anos na Escandinávia. E desde então, depois que ele ganhou a bolsa, né? Ele continuou lá, terminou o mestrado e tal, e abriu portas. E possibilitou ele ganhar estágio fora, né? E teve essa possibilidade de morar fora, né? Ele fala que, pô, o forte dele não é necessariamente tecnologia, e sim conectar negócios com o desenvolvimento. Então, ele é muito focado em performance, analisar a performance das empresas e tudo mais. Então, não necessariamente, né, quando você entra na área de tecnologia, você vai trabalhar programando todos os dias, né? Tem muitas áreas próximas ali, né? Você pode trabalhar com a parte da analytics, banco de dados, né? E não necessariamente você vai rodar um aplicativo, por exemplo, que é o que eu faço, né? Então, isso possibilita você trabalhar com outras, em outras áreas da tecnologia, né? Tem milhares. Né? Pô, ele fala que o forte dele, né, como eu comentei, é trabalhar ali entre desenvolvimento e negócios, então não necessariamente vai trabalhar sempre codando, né? Isso é bem interessante na parte de tecnologia, que não é todo mundo que curte codar, né? Então tem essa possibilidade aí que acaba possibilitando você migrar de uma área próxima ali, né? Da programação e não necessariamente estar sempre codando, né? Ele falou que trabalha bastante com executivos, muito provavelmente por fazer análise de performance, né? Então, executivos querem sempre saber como está a performance da empresa, o que precisa ser feito para melhorar, tanto na parte de é, quanto a gente o que a gente tem que fazer para produzir mais com menos, quanto parte ali de financeiro, né, e tudo mais. Então, a Analytics dá muito essa visão para os executivos para eles saberem que ações tem que tomar, para onde que tem que seguir a empresa e tudo mais. Então, acho que ele deve trabalhar muito com essa parte.
Exato, mano. O Edu aqui falou que, pô, não é todo mundo que tem saco de trabalhar com negócios, né? Às vezes, pô, você só quer codar. E tá tudo bem também. Tem muita gente que, meu, não quer ir pra área de negócios, ou não quer virar gerente, né? E hoje em dia existe muitas essas vagas de especialistas, né? Acaba que você pode não necessariamente sair do código, né? Dependendo do seu papel da empresa, às vezes você acaba saindo um pouco, mas não necessariamente, né? Então, sempre tem essas possibilidades. É bem interessante essa na parte tech, né? Tem essas várias vertentes. Ele fala, né, que, pô, além de trabalhar bastante com executivos, ele sabe lidar muito com pessoas filhas da putas, né? Porque, pô, querendo ou não, quanto maior o escalão, né? Mais gente te pressionando a fazer o que precisa ser feito, né? Então, ele diz, né? Tipo, ele sabe lidar muito bem com esse tipo de pessoa. E, querendo ou não, isso ajuda muito em vários aspectos, né? Várias pessoas, várias empresas, às vezes precisam desse tipo de pessoa que sabe lidar com pessoas difíceis, né? Talvez seja essa a palavra. Melhor, uma palavra melhor talvez sejam pessoas difíceis. E aí fica a pergunta pra ele, né? Que ele fez, né? Vale a pena voltar pro Brasil? E muita gente, né, que mora no Brasil já fala, mano, não volta. Não vale a pena, né? Mas alguns dos motivos que ele trouxe, né? No meu ponto de vista também são, eu levaria muito em consideração. Ele diz, né, que, pô, a Europa tá indo um pouco, tá entrando em decadência, né? Muita guerra, isso pra mim é o que mais me pega. Então, pô, se você fala assim, pô, seria pra um país que tá em guerra pra ganhar 20 mil euros por mês? Não iria. Pra mim, não vale a pena essa troca, sabe? Ele fala que, pô, a Europa também tá com pouco crescimento, o salário até que é bom, mas ele acha que, pô, com a experiência que ele já tem, ele pode vir no Brasil e agregar muito para uma empresa, ou então trabalhar para gringa, né? Estando no Brasil e não necessariamente ter todos esses perrengues que ele diz que tá acontecendo lá fora, né? Pô, querendo ou não, vai ter gente que pode discordar de mim, mas eu acho o Brasil um puta de país, assim, meu. Não tem guerra, não tem é, muitos contratempos naturais, né? Vulcão, furacão, tsunami. Você não vê isso no Brasil, né? Pô, nosso clima é excelente. Ele vai falar aqui daqui a pouco sobre isso. Então, tem muitos pontos positivos e o remoto possibilitou muito isso, né? Você conseguir trabalhar para fora ganhando em dólar, né? Ou em euro, ou em alguma outra moeda forte que exista, né? Fora do Brasil. Então, existe muito essa possibilidade. Ele fala, pô, Rocker, isso é real, né? Eu queria me mudar para o Brasil e morar no Nordeste, né? Morar numa praia, sugar tetas dos gringos, né? Eu acho total plausível. Acho que a vida dele vai ser muito melhor em questão de. Pô, ele vai estar no país dele. Ele vai conseguir socializar com todo mundo. As pessoas no Brasil são muito mais sociáveis, né? Já trabalhei para fora. Isso é muito real. Tudo bem que o pessoal da gringa, o pessoal da América do Sul, né? Tem muita gente que, pô, é bem sociável também. Então, não é só o Brasil. Então, acho que não é justo falar que, pô, só o Brasil que é um país muito solícito e tudo mais. Mas, querendo ou não, nós somos, assim, um país que, meu, você vai pro Nordeste, o pessoal é super gente boa. Você vai para outras regiões também. Então, é bem interessante, né? E ele fala, né? Para os emocionados de plantão, né? Ó, a vida lá fora, em termos materiais, isso eu concordo. Pô, é muito mais fácil, muito mais acessível. Você consegue comprar um carro muito mais fácil, você consegue comprar um celular é muito mais fácil, mas a vida não é só isso, né? Pô, se você ganhar em dólar no Brasil, as coisas também vão ser mais fáceis. Você vai ter uma vida
social, vai conseguir conviver com a sua família muito mais, né? Seus amigos estão no Brasil, então não é, não é só morando lá fora que você vai conseguir isso. Talvez seja um pouco mais difícil no Brasil, pô, talvez. Mas, né? Pô, o remoto ganhando em dólar ou em euro possibilita isso também, de alguma forma. Esse ponto aqui me pega muito, que é, pô, o inverno lá fora vai te matando aos poucos. Você não pode sair, é muito frio, você não consegue. Dependendo da época do ano, você não consegue sair da sua casa. E tá muito frio, tipo, temperaturas irreais aqui no Brasil não existem, né? Lá fora isso acontece, né? Então, você passa a maior parte do tempo dentro de casa, você não socializa. O frio, né, traz muita escuridão. Você passa boa parte do ano no inverno, então 5 meses ali, e fala que, pô, você passa no frio e na escuridão. A vida social é quase nula, porque, querendo ou não, é uma outra língua, outras pessoas, socializar com essas pessoas. Todo mundo fala, né, que os países mais frios, as pessoas são mais frias, então pode ser um dos motivos, né? E isso, meu, vai te matando aos poucos. Querendo ou não, é uma verdade, né? Então, acho que, querendo ou não, acho que isso. Pô, ele já tá lá há 11 anos. Já deve ter consumido um pouco ele, né? Ele fala que o pessoal é individualista, muitas vezes muito reservadas, né? Às vezes, tudo bem, meu. Às vezes as pessoas são reservadas, mas você não é. Então você gosta do calor das pessoas e tudo mais, né? Ele fala também, né? Que, pô, o pessoal lá fora é muito xenofóbico. E, meu, essa parte aqui, ó. Imposto. A gente fala do Brasil, tudo bem, né? Pô, no Brasil às vezes não reverte pra gente, né? Talvez lá fora isso aconteça mais. Mas não acreditem que lá fora não tem imposto. E tem imposto pra cacete. Eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos que o imposto é mais de 50%. Então, isso é uma verdade. Então, para quem fala que não existe, que o imposto lá fora é bem menor que o Brasil, é mentira, né? Pode ser que reverta um pouco mais para as pessoas, né? Mas tem muitos países que, pô, não tem saúde básica que existe no Brasil, né? Para algumas pessoas que, pô, não tem condições. Então, ele fala que a renda dele ele paga 37% e caso ele suba na carreira, vai aumentar ainda mais. Então, pode ser que ele ganhe menos, né? Aumentando os impostos. Ele fala que, pô, ele conquistou várias coisas importantes para ele lá fora e tal, mas ele preza muito também pela família. Pô, os pais dele estão envelhecendo, né? Então, ele tá longe. Às vezes você consegue vir uma vez, 2 vezes no ano visitar a família, né? É pouco. Então, deve estar pesando muito pra ele. Ele fala, pô, pô, é uma das ideias que ele tem, né? Voltar pro país, tentar fazer a carreira dele aqui. Ele quer ver um ponto de vista de pessoas que já estão na mesma jornada, né? Ou então, como que ele conseguiria montar uma consultoria no Brasil, né? Sobre o que ele já manja, né? Então, pô, bem interessante. Acho que bem cabível aí, dependendo do, do que ele já tem de experiência. E eu vi que o pessoal aqui falou que muitas pessoas apoiaram ele, né? Outros que já passaram por isto, né? E já estão nesse processo. Ele falou que, pô, tem gente que fala que não vem pela emoção e tal. Primeiro você se candidata a uma vaga, né? Tentar uma vaga aqui primeiro talvez seja melhor. Mas, talvez, né? Pensando no dia a dia dele ali, convive com a família, vale super a pena. É um post super recente. Vou até mandar para vocês aqui na live, caso vocês tenham interesse. Tá aqui, ó. Então, vou mandar na Twitch também. Pessoal, eu tô na Twitch, tô no YouTube, então, pô, se você usa a Twitch e tal, se inscreve lá. Vai ajudar demais a gente. A ideia é a gente fomentar os dois, então vai ser maneiro aí. Pô, acho que dessa live, desse tópico é isso. Quem tá curtindo a live e tal, pô, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, manda pros seus amigos.
A gente tá na Twitch também, é o mesmo nome, Dev ao Cubo. Puderem seguir lá, curtir aqui, comentar. Pô, vai me ajudar demais. Entra aí na live pra gente interagir, trocar uma ideia, pra quem tá vendo os cortes. Então, tamo junto, acontece toda segunda-feira. Durante a semana eu vou postando aí cortes da live, pra que seja mais fácil de vocês verem os temas, né? Tamo junto.